mais um vídeo especial nessa semana que a gente não tem Kingdom nem One Piece. Esse aqui é um vídeo de perguntas e respostas onde vocês usaram a hashtag PER em todas as redes sociais para me fazer perguntas de todas as espécies para esse vídeo aqui. Mas antes da gente ir para a primeira pergunta, eu fiz um vídeo de react da arte do Yusuke Murata de One Punch Man, que na minha opinião é o mangaka que mais se destacou em sua arte na última década aí. O cara é realmente um monstro, então eu fiz um vídeo bem detalhado, bem técnico, de eu reagindo e analisando a arte dele. Então, checa aqui o vídeo no izinho, porque é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer, mas que não faz sentido nenhum eu fazer se vocês não curtirem, se vocês não assistirem, beleza? Então, conto com vocês e bora para a primeira pergunta. Cite 4 obras que fizeram hypar por causa de apenas um momento ou quadro e por quê. Ao invés de eu mencionar 4, eu vou mencionar logo 5, começando por esse dragão de Berserk aqui. Quando eu vi esse dragão em algum post do Facebook, lá em meados de 2009, 2010 mais ou menos, eu pensei assim, cara, se tem alguém que está produzindo uma obra de arte que nem essa por página, eu quero ler, eu quero ver o que esse cara está fazendo. O segundo quadro / momento é em Gantz, que tem uma brutalidade bem incômoda para quem já tem estômago fraco, mas quando eu vi essa cena aqui eu falei, caraca, e mal eu sabia que essa cena ia me marcar pro resto da vida, ao ponto de quando eu lembrar de Gantz, eu já lembro dessa cena direto. E eu vou explicar mais ou menos por que essa cena teve tanto impacto para mim. Em Gantz, eles têm uma missão para exterminar alienígenas. Só que essas missões, elas escalam em dificuldade muito drasticamente, às vezes na própria missão. Eles matam um bicho que é muito forte, e aí aparece um bicho que é 10 vezes mais forte, e aí às vezes aparece um bicho que é 100 vezes mais forte, tudo na mesma missão. E o que acontece é que nessa missão, que se eu não me engano é em Shibuya ou Osaka, não lembro direito, se você lembra, põe no comentário aí. Cara, aparecem uns alienígenas absurdos, cara. E nessa missão, o nível da missão era tão elevado que o Gantz ele juntou 2 cidades para poder realizar a missão, porque as missões são separadas por bairros, depois cidades, depois país, depois as últimas lá é tipo uma missão global. E cara, essa cidade de Osaka tinha um cara que era uma lenda lá, o nome dele era Hashiro Oka. Esse cara, ele era tão fodão que ele já tinha os melhores equipamentos que o Gantz tinha para oferecer, que você ia comprando conforme você ia fazendo as missões. E esse cara, ele era tão foda que ele nem participava das missões que tivessem dificuldade média ou até alta. Ele só ia nos boss que, dava bastante ponto mesmo, só nos top dos top. E nessa missão tava tão difícil que esse cara se interessou pra ir, bagaçar o vilão. E cara, quando ele chega, com as armaduras tudo fodona assim, cara, no ápice, tipo, cara, nível ali God, eles começam a sair na porrada com o monstro e eles desaparecem, você não consegue nem ver eles lutando. E aí só mostra o ponto de vista da galera da missão que tava se ferrando contra o bicho. E eles ouvem algumas explosões longe na cidade, assim, bum, bum, algumas coisas assim e tal, não sei o que, e de repente silêncio, cara. Quando o bicho volta, ele só tá com o cotoco desse cara que era o fodão da equipe. E, o coração dele ainda tá batendo, porque ele acabou de matar o cara mesmo. Cara, isso daí me deu um cagaço que até hoje, assim, cara, tem poucas coisas que me deixam tão aterrorizado quanto isso daí. Já a terceira cena é em Bleach, onde a gente tem um personagem que ele é tão apelão, que é o Zaraki Kenpachi, quem lê o Bleach sabe. E em Bleach eles são uma espécie de samurais, assim, com poderzinho, e as espadas têm níveis, né? Primeiro você pode usar a sua espada normal, que já tem um poderzinho, aí depois você pode despertar a segunda fase da espada, que é a Shikai, que ela já fica com um poder super foda, alguns bem apelões inclusive, e aí a última forma é a Bankai, que é poder máximo do cara lá. E esse Zaraki Kenpachi, ele é tão fodão que ele passou quase que a história toda lutando só com a forma base da espada. Ele usava um tapa-olho que tinha que consumir a força dele, porque senão ele não conseguia lutar direito. Ele usava a força demais e destruía a cidade, o mundo, etc. E
quando esse cara libera a Shikai dele no mangá, não é nem a Bankai que é a última, quando ele libera a Shikai, que é essa cena que vocês estão vendo aí, mano, o meu hype foi lá nas alturas. Eu falei, caraca, o Zaraki vai usar Shikai, mano, ninguém vai sobrar vivo nesse rolê. E, se eu não me engano, me corrija se eu estou errado, mas até hoje em Bleach, o Zaraki não usou a Bankai dele. O quarto momento foi em Solo Leveling, galera, que eu, como jogador de RPG, essa temática de Solo Leveling já me pegou de jeito ali, porque meu cara upando, o cara pegando equipamento, aí os equipamentos dão atributos diferentes, e meu raids, e missões, e punições e tal, meu, já tava louco, mas quando chegou na raid dos High Orcs, galera, puta merda, cara, aí me pegou, mano, quando mostrou lá o que é o Tusk, né, que é a sombra dele agora, mas que era o boss da raid dos orcs, que, meu, deu um pau em todo mundo ali. Ele nem precisou sair do lugar, só os soldados dele já deu um pau em todo mundo de uma guild que era fodona lá. E, meu, quando mostra os soldados dele, os orc brabo vermelhão, assim, com umas machadão, com umas armaduras muito loucas. Eu falei, nossa, aí, mano, é isso que eu sempre quis ver, velho, em qualquer mídia, e ninguém me mostrou, tá ligado? E aí, mano, do Song Jin-woo sai na porrada lá e, meu, regaça todo mundo. Eu falei, cara, era isso que eu sempre quis, e agora eu tô tendo em Solo Leveling. Eu vou ler essa bagaça até o final agora. E em quinto, que é um bônus aqui pra vocês, a cena mais memorável pra mim de todos os mangás é a cena que, meu, me fez parar todos os meus projetos pessoais e criar esse canal aqui, que foi o capítulo 627 de Kingdom, Shin derrotando o Houken, a cena da thumb e do título desse vídeo aqui. Cara, quando eu li isso, eu fui correndo pro YouTube procurar no mundo quem que tava falando disso, que eu queria ver mais disso, que eu tava num hype interminável, eu tava vibrando assim, caraca, meu, quero saber a opinião, quero ver a reação de outras pessoas. E, galera, eu não achei nada, eu achei pouquíssima coisa, de canais muito pequenos, com conteúdo muito, assim, fraquinho até. Eu falei, cara, eu não aceito isso, eu não consigo tancar isso não, cara. Se ninguém tá falando dessa obra-prima, eu vou falar. E aí que veio o canal Fala Unidade, que começou lá como Eu Conto Stories, depois Unidade Paulo, e agora Fala Unidade. E ainda eu tô pensando em trocar o nome de novo para poder abranger um público maior, né, para não pegar só mais Kingdom, mas também a galera de One Piece e quem sabe Solo Leveling também. Então, se você tem um nome de canal bem da hora, que de preferência utilize o nome Unidade, deixa nos comentários aí com uma hashtag, sei lá, nome. E, meu, põe a sua sugestão aí, porque eu não tenho rabo preso, não tenho problema nenhum em estar sempre evoluindo, e eu faço isso graças a vocês. Pergunta número 2. Quem vai terminar como 6 grandes generais até a unificação da China? Minha opinião, Osen, Moubu, Yontanwa, Monten, Ouhon e Shin. Se você tem a sua formação ideal, aqui você acha que vai terminar a China também, posta nos comentários aí que eu quero saber. Pergunta 3. Qual a obra de anime e mangá que você sabe que é ruim, mas gosta mesmo assim? Existe um termo em inglês que explica justamente esse fenômeno da gente saber que alguma coisa é ruim, mas gostar dela mesmo assim. Esse termo se chama Guilty Pleasure. O meu Guilty Pleasure é Cavaleiros do Zodíaco ou Saint Seiya, que do Zodíaco não tem nada além dos 12 Cavaleiros de Ouro. Ou seja, Cavaleiros do Zodíaco foi só um bait de regionalização que deu muito certo na época da manchete. Mas, pessoalmente, como astrólogo que sou, tinha tantas, mas tantas boas ideias de astrologia que dava para usar, pelo menos ali nos 12 Cavaleiros de Ouro, que, meu, dá vontade de eu reescrever a história só para poder usar as ideias que eu tive. E, na verdade, eu meio que criei uma história do zero só para poder usar essas ideias, e essa história se chama Antares, e os 2 primeiros capítulos dela estão fixados no meu Instagram, que você pode ver aqui em cima, beleza?
Então vai lá, lê e me fala o que você achou. E essa história eu não terminei, então se você realmente gostar, me deixa saber que daí eu sei que eu posso escrever o capítulo 3 e assim por diante. E tirando o Lost Canvas, que é muito bom mesmo, é excelente inclusive, Cavaleiro Zodíaco tá cheio de problema de roteiro, a arte do mangá é mal feita, as tramas não têm coesão entre si, mas mesmo assim eu gosto. Fazer o quê? Pergunta 4. Qual é a cena mais memorável de Kingdom pra você? Já respondi essa, Shin derrotando o Houken no capítulo 627 de Kingdom. Isso foi em janeiro de 2020 e esse vídeo aqui é o resultado do hype que eu senti nessa cena, do quão memorável ela é e quem sabe essa cena tenha mudado não só a minha vida, mas a vida de vocês também de alguma forma através do canal. E uma menção honrosa aqui, a flecha do meu senhor já chegou, que você já sabe qual é, e também já tem vídeo aqui explicando o que rolou nesse momento do mangá. A pergunta número 5 eu achei ela muito legal e eu vou tentar sintetizar ela aqui para vocês, beleza, Gabriel? O que os tipos de generais estratégicos, híbridos e instintivos podem nos ensinar sobre a tomada de decisão na vida real e em projetos? Bom, eu sou gerente de projetos por profissão e eu acho que dá sim para traçar um bom paralelo, um paralelo bem legal entre a função de gerente de projetos e um general em Kingdom. Quer ver? Bom, a função de um gerente de projetos é receber os recursos, o dinheiro e a equipe do seu cliente para realizar uma determinada tarefa em um determinado período de tempo. Portanto, o gerente de projeto está para o general, o cliente está para o reino de Kim, por exemplo, a equipe está para o seu exército e a tarefa está para a campanha que tem um tempo determinado para durar. Afinal, recursos, quaisquer que sejam, não são infinitos. Dito isso, existem vários tipos de gerente de projeto, sendo que cada tipo de gerente de projeto é indicado para um tipo de campanha, digamos assim. Por exemplo, não dá para você subir um prédio do zero utilizando apenas a sua intuição e o seu instinto. Para isso a gente precisa de um general estratégico, que é o engenheiro. Já um produtor de eventos não é um gerente de projetos que pode se valer apenas de estratégia para construir um festival do zero, por exemplo. Ele vai precisar do seu instinto, da sua intuição, da sua experiência para poder se adaptar e reagir a imprevistos, às vezes do cliente, às vezes do clima, às vezes de pessoas que estão bêbadas ou drogadas em lugares como esse. Então, é uma função de liderança que exige muita versatilidade, o que é o contrário do general estratégico, que é quadrado e ele vai executar, ele vai aplicar a estratégia como está no papel. Esse seria um ótimo exemplo de general instintivo. No exemplo de um engenheiro, por exemplo, uma metodologia ágil como é a Scrum, que não sei se vocês conhecem, mas é uma metodologia em que você faz o projeto todas as etapas ao mesmo tempo. O engenheiro não consegue fazer isso, porque ele precisa fazer etapa por etapa e cada etapa tem um tempo específico até chegar lá no final. Não dá para fazer isso. Já no evento ou numa festa, num festival, você consegue montar uma equipe que vai todo mundo trabalhar ao mesmo tempo para que os objetivos se encontrem no final, que é a data da festa, do festival, do evento. Sacou? Pergunta número 6. Qual é a próxima morte em Kingdom que abalará nossos corações? Existem uns 5 motivos pelos quais eu acredito que a Kyokai virá a morrer em Kingdom. Primeiro, o paralelo dela com a Kyo e o Shin Kuoki. Segundo, ela já tem meio que uma substituta na unidade que é a Rei. Terceiro, é possível que o despertar do Shin, para grande general só ocorra quando a Kyokai morrer. E aí o Shin vai ser capaz de fazer um feito, que vai ficar famoso na história da China, todo mundo vai ficar conhecendo ele, e ele só vai despertar, só vai conseguir fazer isso devido à morte da Kyokai por algum motivo. Quarto, já foi estabelecido que a força dela não vai voltar a ser como era antes. E 5, é muito provável que a expectativa da Kyokai não esteja tão alta quanto ela nos disse, quanto ela nos fez parecer. Então, pode acontecer alguma coisa, algum infortúnio aí durante a jornada e talvez seja breve ou talvez seja daqui a 10 anos só. A pergunta número 7 eu também vou sintetizá-la aqui e apresentar os pontos que ele também trouxe nessa pergunta.
quando o Ocidente estará preparado para encarar Kingdom. E quando ele diz encarar, significa, estar pronto para abraçar, para curtir, para, Kingdom bombar no Ocidente. Então vamos aos fatos que ele também colocou ali. Primeiro, One Piece é de 1998 e só fez sucesso no Brasil mesmo em meados de 2012, que é quando os canais de One Piece começaram a fazer review. Portanto, se Kingdom é de 2006, ele só começaria supostamente a ser reconhecido a partir de 2020, que não pudera foi quando eu criei meu canal, ano passado. Então aqui eu acho que faz sentido. 2. Berserk tem animes ruins, igual Kingdom, mas o mangá fez sucesso mesmo sendo antigo e não ter um final previsto. O que faz um belo paralelo com Kingdom, a diferença é que nenhuma editora encarou publicar Kingdom, mas se o fizesse, com certeza o efeito boca a boca seria ainda maior do que Berserk, eu acho. A minha opinião sobre isso eu já dei em alguns vídeos que eu posso deixar no card, mas eu acho que o principal fator que vai fazer Kingdom estourar nos próximos 10 anos é a sua consistência durante os anos. Só nos últimos 2 anos aí a gente tá vendo títulos gigantescos acabando, como foi o caso de Kimetsu no Yaiba, Haikyuu, Nanatsu no Taizai, Promised Neverland e Shingeki no Kyojin recentemente. Isso sem falar que o Boku no Hero Academia e o próprio One Piece parecem estar engrenados na sua reta final já e não devem durar muitos anos a mais. Enquanto isso, unidade, Kingdom tá firme e forte, lançando um capítulo bom atrás do outro, capítulos semanais, com uma arte de high level, uma trama, quase que no nível ali de One Piece. Eu acho que a trama de One Piece é mais foda ainda, só que, cara, numa consistência absurda que a gente não vê, inclusive, no próprio One Piece. Então, na minha opinião, o sucesso global de Kingdom é inevitável nos próximos 10 anos aí, pelo menos. Pergunta número 8. Seria o Shibashou a nova carta na manga do Riboku, tipo como era o Houken? Eu tenho certeza absoluta que o Shibashou é um Houken 2.0. Pode anotar aí. O que seria do Riboku sem um Exodia para chamar de seu, afinal? E eu acredito que vai ser graças ao Shibashou e o próprio Riboku que Zal vai segurar essa invasão que tá rolando agora no mangá. Pergunta número 9. Top 5 personagens que talvez consigam solar o Shin no X1. Nessa aí eu até tive que pedir ajuda para a comunidade lá de Kingdom no Telegram, link na descrição se quiser entrar, porque eu queria listar generais que estão em estados inimigos e não simplesmente jogar Mobuto ou Shohei-kun, tipo Okotsu. Não, então, coloquei lá, fiz uma enquetezinha lá e a galera me ajudou. Então a lista de generais que provavelmente solam o Shin no 1x1 é essa daqui, ó. Shibashou de Zal, Manu de Shu, Gaimou de Wei, Renpa, que está em Shu, apesar de ser de Zal, e 5 Koen de Shu, que inclusive nunca foi mostrado, mas só o hype em cima dele já é o suficiente. Lembrando que o Koen é o atual chefe militar de Shu, certo? Não é a Karen. A Karen tá ali num posto administrativo de ministra, digamos assim, mas esse Koen é o verdadeiro brabo de Shu. Notem que dos 5 que eu mencionei, 3 são de Shu. Por que será, né? Última pergunta. Qual é a sua orientação sexual? Acho que é a mesma do Mouten. Pronto, falei. Então, acho que você está se referindo ao vídeo em que eu mencionei a possibilidade do Mouten ser bissexual, certo? Gostei da pergunta, era isso que eu esperava. Vocês podem mandar mais perguntas pessoais que eu vou responder aqui sem crise. Eu até gosto e esse tipo de impressão eu tô acostumado a ter a minha vida toda, desde a adolescência e tal. Inclusive, se eu não me engano, é algo que o Bruno Bandeira também já passou. Se eu não me engano, eu já vi um vídeo dele mencionando isso. As pessoas durante a minha vida toda, colegas de trabalho, familiares, mulheres inclusive, já me perguntaram várias vezes, no Instagram também recebo às vezes, se eu sou homoafetivo ou se eu sou até bissexual, que nem ele sugeriu ali, que nem o Mouten. E eu, sou super de boa com isso, mas a verdade é que eu sou indubitavelmente hétero mesmo. Obrigado pela sua pergunta nada convencional, é para isso que esse quadro serve.
Esse foi o vídeo de perguntas e respostas e como vocês perceberam, eu quero deixar esse espaço aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem sobre mim e é uma forma também de eu conhecer mais sobre vocês. Então se vocês quiserem mandar mais perguntas para outros vídeos como esse, usem a hashtag PER ou PER de pergunta, mas na verdade é perguntas e respostas, para que eu printe as melhores perguntas e prepare o próximo vídeo num próximo hiato aí semanal de Kingdom ou de One Piece, beleza? Então se você gostou de pelo menos uma resposta, se você aprendeu uma coisa nova, se eu fiz você sorrir ou pensar, ter uma ideia que você não tinha antes, por favor, deixa seu like sincero, comenta o que o seu coração mandar e checa a sua inscrição no canal. Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!